Olá a todos vocês, bom, gente, vim aqui fazer mais um vídeo. É assim, gente, o professor dá aula de semana para alguns alunos, patrística e apocalipse, e surge algumas coisas na aula e o professor vai jogando e acaba editando o vídeo e colocando aí. E surgiu uma questão interessante em uma das minhas aulas, que eu falei que Paulo acreditava que não provaria a morte. Eu fiz apenas alusão, mas eu já até tenho esse vídeo aí, mas não detalhado da forma que eu falei agora. E vamos colocar, dentro do contexto, como o professor vai analisar, de 1 de Coríntios, capítulo 15, tá? Então, o professor vai analisar 1 Coríntios, capítulo 15, dentro do seu devido contexto. Tem também outro relato, que lá é a igreja de Tessalônica. Depois eu farei um vídeo sobre isso. Mas, como são igrejas distintas, né? A igreja de Corinto tem os seus problemas, sua história, o seu tempo. E Tessalônica a mesma coisa. Tem sua história, o seu tempo, etc. Então, tudo dentro do devido contexto. No capítulo 15, que Paulo escreve à igreja de Corinto, estava justamente tendo um problema sobre a questão de ressurreição. É o que estava acontecendo. Pode pegar o capítulo 15 todo, e vocês viram de forma detalhada dentro do contexto o problema sobre a questão de ressurreição, sobre a questão de corpo. Ah, morreu, se ressuscitar, que corpo vem? Vem com o mesmo corpo? Não vem. E Paulo vai falar, pô, você já viu alguma coisa nascer sem antes morrer? Então você coloca a semente lá para que espere o resultado. Então Paulo vai colocando todo o contexto do capítulo 15 de 1 Coríntios, vai justamente falar sobre essa questão corporal. Deixa eu só até pegar alguns versículos aqui. Versículo 1 Coríntios, capítulo 15, ele vai falar sobre a questão de semear, versículo 37. Quando semeias, não semeias o corpo e que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outro qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Aí ele vem tecendo um comentário, aí vai falar, versículo 48, qual o terreno, tais são também os terrestres, qual o celestial, também os celestiais. Vai falar do primeiro e o segundo Adão. Ele fala no versículo de número 45. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Tá? Ele vai tecendo seus comentários, no versículo 50 ele diz assim, Paulo, e agora eu digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, vamos falar carne e sangue, dá a entender que é a natureza do ser humano, né? O homem naturalmente si não pode herdar. Então, por isso que ele vai falar a questão de corpo, de transformação de corpo, de que forma o corpo vem ou não. Aí ele está falando um contexto simples de morte e ressurreição. Tanto que ele fala, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Então, tudo que nós fizemos aqui acaba-se por aqui mesmo. Esse é o contexto. Ele coloca, Paulo, o contexto entre vida e morte de uma forma simples, do que é natural da vida. Onde vai complicar, professor? É justamente o versículo 51. Ele vem lá desde o primeiro versículo falando justamente dessa questão, morte e vida. Aí ele entra numa intermediação colocando ressurreição. Opa! Isso já traiu um pouco o aspecto da igreja de Corinto. Não, mas como assim ressurreição, Paulo? Mas não é só vida e morte? Aí não, Jesus ressuscitou. Aí, então, há probabilidade de haver ressurreição. Opa, então, se vocês acreditarem que não haverá uma ressurreição, logo, então, Cristo não ressuscitou. É vã a vossa fé e é vã a minha fé. Tá? Então, nós temos que acreditar que Jesus Cristo ressuscitou. Tá? Paulo coloca essa questão da crença na ressurreição de Jesus. E aí, quando chega o versículo 51, que eu vou compartilhar com os senhores, aí acontece o quê? Vai acontecer isso aqui. Vamos lá? Vamos destrinchar isso aqui. Aqui foi apenas uma introdução para os senhores, tá, gente? Vamos lá para o esboço. Versículo, o arrebatamento em 1 de Coríntios, capítulo 15. Só alguns versículos só, tá? Diz assim, ó. Eis aqui vos digo o mistério. Aqui começa. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, aqui é um eufemismo, tá? Figura de linguagem, aqui no caso é morrer, tá? Na verdade, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Beleza, vou parando por aqui e já vou explicar essa nota aqui. O que acontece? Ele chega do versículo 1 ao versículo 50, narrando, falando vida e morte. Agora, quando chega no versículo 51, eu vou falar, esse vos digo o mistério. Peraí. Logo, então, o que Paulo vai falar não é algo comum. Preste bem atenção. Não é algo comum.
justamente por causa do vocábulo mistério. Ou seja, na segmentação de texto, ele quebra aquilo que ele vem dizendo com uma outra questão. Tudo bem que ele vai relacionar morte e vida, porém de uma forma diferenciada. Por isso que o versículo 51 inicia, eis que vos digo o mistério. Ó, então ele vai sair do aspecto natural, tá? Paulo, por causa do vocábulo mistério, vai sair do aspecto natural do contexto. Preste bem atenção. Vou compartilhar a tela novamente. Vocês entenderem todo o raciocínio para não ter dor de cabeça nenhuma. Vamos lá. Versículo 51. Vamos lá. O que é mistério? O que é mistério? A expressão grega ido mysterion rimi lego, eis que vos digo mistério, provável, embora não certo, seja derivado do vocábulo mien, significa fechar, a boca ou lábios, o qual esse vocábulo mien está aqui no texto. Opa, isso, mistério, tá? Esse vocábulo que é mistério. Então, eu estou pegando a partícula mien. Não deve ser confundido com o vocábulo mien. A diferença está aqui, nesse sistema aqui e aqui, tá? Aqui o iota e aqui o y, tá? Então, tem diferença aqui um pouquinho grande aí. Que significa dedicar. O sufixo terion, que seria mysterion, não ajuda em nada. É comum em termos que fixam o lugar de ação. Em ambos os casos, há muitos exemplos de culto. A etimologia leva apenas à conclusão geral, razoavelmente serve de que o mistério é algo sobre o qual o silêncio deve ser mantido. De onde Paulo tirou esse ensino, não se sabe, pois é mistério. Logo, pode ter isso como uma verdade? Apenas pergunta, tá? Vamos lá. A problemática agora. Eis aqui, vos digo mistério. Qual mistério? Ele vai explicar qual mistério que é esse. Na verdade, tem outra coisa, gente. O português coloca na verdade, mas o texto não está colocando isso, tá? O texto grego aqui não coloca na verdade, tá? Mas eu vou ler de forma que está no português. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ó, nem todos morreremos, não vai ser todo mundo que vai morrer, mas todos serão transformados. Vamos lá. Existe uma deturpação? Existe. A expressão, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, tem seríssimos problemas textuais. A antítese desejada requer que ambas as cláusulas comecem com pantes, todos. Vou explicar isso aqui embaixo, tá? Portanto, pantes, nem todos, na primeira cláusula. Ou seja, aqui existe o pantes, tá? Aqui embaixo também existe o pantes. O que acontece? É o que eu vou mostrar aqui embaixo. Alguns copistas fizeram alterações, colocaram essa partícula junto com esse aqui também, tá? Porém, aqui nesse texto grego não existe essa partícula junto com esse pantes aqui também. Significa todos, tá? Se colocar, tem diferença. É o que eu vou mostrar aqui para os senhores. Vamos lá. Os manuscritos. O códice, vou pegar aqui o códice, eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O apoio. Os manuscritos que apoiam essa leitura aqui, ó, essa tradução em português, que eu coloquei aqui, tá? Conforme está no versículo, é o Códice Vaticano, Códice Bizarro, em sua terceira correção, o texto bizantino, siríaco, copta, aí a versão copta saídica e boaídica, versão gótica e etiópica. O Códice Vaticano vai trazer o quê? Vai trazer essa expressão. E do mistério rimilego, pantes coemete someta, pantes de alagesometa. Aqui é o Códice Vaticano, tá? A cor vermelha conforme está aqui, coloquei aqui já para simplificar. Aqui a parte verde, coemete, por isso que eu coloquei aqui, ó, coemete, tá? E aqui é onde que nós entraremos, pantes coime, aí começa aqui, someta, aí pantes. Eu vou trabalhar com essa questão aqui, ó, desse vocábulo pantes, aqui, deixa eu subir aqui para vocês, tá? Essa questão aqui, pantes, aqui tem o D, aqui, altese cometa. Aí termina aqui o versículo, tá? O versículo termina aqui, no alfa. Beleza? Esse é o que o pessoal chama de códice original. Esse aqui é o Códice Vaticano. Existem outros também. Aí o que acontece? O Códice Sinaítico, que é esse aqui, o Sinaítico, aí mudou. Aí é onde que eu vou trazer. Ele mudou aqui, ó. Tá? Aqui que ele mudou.
Tá bom? É isso que eu vou mostrar para os senhores aqui, tá? Aqui está o texto, todo em vermelho, que eu coloquei. Pantes, pantes, men, coimete, socometa. Aí tá, plates, de. E aí vai a informação. Vamos comparar o sinaítico com o Vaticano. Vamos ver o que acontece. Sinaítico diz, il do mistério rimin lego pantes men, coimete someta, pantes de alage someta. Tradução. Eis que vos digo o mistério. Todos morreremos, mas nem todos serão transformados. Ó, a diferença está aqui. Ó o Vaticano. E do mistério rimin lego pantes roi coimete someta, pantes de alage someta. Agelissometa. A tradução Vaticano. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos. Olha como está o sinaítico. Todos morreremos. O sinaítico diz que todos morrerão. Olha o Vaticano. Não, nem todos morrerão. Já tem diferença? Tem. Olha a parte final agora. Mas nem todos serão transformados. Olha o Vaticano. Mas todos, mas transformados seremos todos. Aqui diz que nem todos serão transformados. E o Vaticano diz que todos serão transformados. O sinaítico diz, todos morrerão. E o Vaticano, nem todos morrerão. Tem diferença? Tem. Muita diferença aí. Vamos lá. O códice sinaítico transferiu a partícula negativa ela aqui, ó, que é nem, para a seguinte cláusula, pantes. Então, nós temos pantes, tá? A qual o códice vaticano não tem, só tem pantes, não traz esse vocábulo aqui antecedente, tá? Essa é a diferença que eu estou mostrando para os senhores. Lógico, não são todas pessoas que fazem esse tipo de análise, tem que ter conhecimento de papirologia, tá? Porque isso aqui são os códices, tá bom? Isso que as pessoas chamam de original, tá? Então, para ter acesso a esse programinha aqui, ó. Esse é o programa que o professor Fábio faz uso, tá aqui os manuscritos, são professores dele, tá bom? Aqui, ó. Códice sinaítico. Aqui você tem um códice, outro códice, Gorgianos, códice alexandrinos, tá? Tudo referência ao texto aí, tá? Então, é tudo um cial, ó, tudo junto, não tem separação aqui, tá? Então, tem que saber. E por aí se vai, gente. Voltando, então, isso está aqui, aí tem essa divergência. Ou seja, antes do vocábulo pantes, na parte final da oração. Ficando assim a leitura. Todos dormiremos, mas nem todos seremos transformados. Então, essa alteração que existe no códice sinaítico. Aí o papiro 46, tá aqui, esse é o papiro 46, tá? Deixa eu ampliar um pouquinho mais a tela aqui, para os senhores verem. Fragmentado o papiro. Opa, deixa eu ir aqui. Isso. Vai trazer a oração e vamos ver onde está a diferença. Pantes aqui, coimete someta. Aí bem fragmentado tem aí tem pan, P-A-N, pan, pi alfa ni, tá? Pan, deixa eu botar aqui, tes, aí de, voltar, alate someta. Aqui encerra-se o versículo no papiro de número 46, tá? A fragmentação, dá para ver aqui, ó, fragmentação do papiro, certo? Bom, deixa eu diminuir aqui, para a gente voltar lá, para os senhores entenderem todo o raciocínio. Então, esse é o papiro. O que o papiro vai dizer? Vamos lá, relação paralela. O papiro 146 diz, pantes coimete someta, pantes de aleguissometa. Ou seja, isso aqui é por causa da fragmentação do papiro, tá? Por isso que ficou esse espaço, eu fiz questão de deixar esse espaço aqui. Tanto que no códice sinaítico também tem aqui um travessão aqui, tá um marco aqui. Aí vai dizer assim o sinaítico. Pantes men, a diferença aqui, ó, que está em vermelho, ó. Do papiro está sinaítico men e vaticano Está destacada a diferença entre os três, tá? Aí o papiro 46 traz antes do pantes. Sinaítico também vai trazer já o códice vaticano não traz. Não tem. Vamos ver como fica a tradução de ambos os três? Fica assim, ó. Tradução do papiro 46, ó. Nem todos dormiremos. Opa! Mas também, nem todos serão transformados. Se nem todos vão morrer, nem todos serão transformados. Beleza. Olha o sinaítico. Todos morrerão. Mas está escrito dormir, tá, gente? É um eufemismo, uma figura de linguagem. O significado daí é morrer, tá? Mas ele citado uma figura de linguagem. Então, as pessoas têm que saber o que é uma figura de linguagem. Chama-se eufemismo. É você suavizar a expressão, tá? Mas nem todos serão transformados. Vaticano. Nem todos vão morrer, mas transformados seremos todos. Ou seja, nem todos vão morrer,
mas todos serão transformados. Eita, ou seja, aqueles que não morrerem serão transformados. Deixa eu sair daqui e deixa eu explicar isso para os senhores. O que acontece, senhores? Você vê que não há uma concordância unânime entre os manuscritos. Isso aqui é o que se chama de original. Tá? Que as pessoas chamam de original. Mas é o original, professor? Não. Original é aquilo que veio da mão do camarada, do autor. Vamos colocar para vocês entenderem a linguagem. Aquilo que veio da mão de Paulo, aquilo que veio da mão de Mateus, desta forma. Isso seria original. Aqui são cópias. Então, você tem um papiro, 46, você tem um códice daí, você tem um códice Vaticano, existe uma pancada de materiais. E isso tudo são cópias. Se existisse um original, não deveria haver essas divergências. Estão entendendo o raciocínio agora? Logo, o códice sinaítico teria que concordar com o Vaticano com o Alexandrino, caso existisse um original. Logo, as cópias que vieram desse aqui teriam que ter a mesma linguagem. Tá? Esse é o problema que existe dentro da exegese. Ou, em outras palavras, como você vai dizer que a Bíblia em português ela é original? Se o professor Fábio já está mostrando que na mesma passagem, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, não existe unanimidade. Não estou dizendo nem de tradução, estou dizendo de grego. Foi ali que eu mostrei dos senhores. O papiro e os códices estão em grego. Mas a linguagem não é única, senhores. Existe divergência entre os manuscritos. O que dirá de uma tradução em português? Professor, então, em outras palavras, então não houve uma preservação? Não. É isso que o professor está mostrando aqui agora. É isso que eu mostrou no papiro 46, Sinaítico, Códice Vaticano. Não existe preservação, tá? Por isso que existe a ciência exegética, que é a minha área de especialização. Eu explico isso tanto que eles têm um livro publicado na área de exegese, está aqui, do Antigo Testamento. Essa é a especialização do professor Fábio, tá? Tá aqui. Então, o que acontece? A questão é, por que então houve essa problemática? Por que mudaram? Por que alteraram? Por que houve essa alteração nos manuscritos? Papiro 46. O papiro 46 é mais antigo do que o Códice Sinaítico Vaticano. Porém, o papiro 46 não é aquilo que saiu da mão de Paulo. O papiro 46 já é uma cópia adulterada. Tá? Aí, o que acontece? Com o tempo, os outros copistas tentaram inverter, tentando chegar o mais original possível. Por isso que existe divergência no Sinaítico, no Vaticano e no papiro. Porque os copistas, eles tentam chegar àquilo que seja mais original. E por que mais original, professor? Vamos explicar por quê. Papiro 46, por mais que a sua datação seja, alguns colocam o papiro 46 até em meados de 90 depois de Cristo. Já no finalzinho do primeiro século. Alguns especialistas. Eu vou só compartilhar a tela aqui, gente, mas não dê uma olhada no vídeo. Eu vou mostrar quem são essas pessoas que colocam datações, tá? Mas só vou passar para não delongar esse vídeo. Datação do papiro, especialista Kenyon, tá? Datou o papiro na primeira metade do terceiro século. Esse aqui foi logo lá para o terceiro século, tá? Referência bibliográfica dele está aqui. Friedrich Kenyon, tá? Aí tem outros, o alemão, Ulrich, se não me falha a memória, foi diretor também, colocou lá por volta do ano 200, tá? Outros vieram fazendo uma outra comparação com o papiro 46, com a coleção dos papiros de Schister Beat, tá? Schister Beat. Que eles vão colocar lá em meados, deixa eu pegar aqui, ó. Lá em meados de 94 depois de Cristo, tá? Então, varia de datação. Aí vai aqui, datação 46, aí tem outros especialistas, e quem for membro aí do meu canal vai receber esse esboço aqui na faixa, tá? Vamos ver por qual razão houve a deturpação, vamos ver por quê? Devido Paulo e seus contemporâneos terem morrido, os copistas fizeram alterações na expressão pantes u remetessômeta, nem todos morreremos, para a finalidade de não haver uma contradição. Por isso que houve adulteração aí, tá? A alteração mais simples foi transferir a partícula negativa 1 para a cláusula seguinte, conforme o Códice Sinaítico, Alexandrino, versão ítalo-armênica, etc. Na verdade, alguns manuscritos tentaram impedir em suas leituras a possibilidade de que a vinda de Jesus chegasse durante a vida dos leitores, tá? A alteração mais radical, preservada em vários testemunhos ocidentais, substituiu o vocábulo clemetessômeta, dormiremos ou morreremos, para anastessômeta, nos ressuscitará.
Uma leitura que aparentemente surgiu para neutralizar as negações gnósticas da ressurreição geral. Gnóstica num ponto de dúvida, tá? Então, voltando ao raciocínio aqui, nesse versículo 51. Por que houve a mudança? Porque, como Paulo vinha num contexto natural, quando ele entra na palavra mistério, o que é o mistério? É a afirmação. Nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados. Por que inclui Paulo aqui? Porque Paulo fala do mistério, tá? Paulo acreditava piamente que não veria a morte. Por isso que ele sai do contexto natural de 1 Coríntios capítulo 15. E no versículo 51 ele está com a palavra mistério. Ó, gente, eu vou dizer um mistério para vocês. Não está falando aí sobre morte, sobre ressurreição corporal. Deu para vocês entenderem? As pessoas, como então as pessoas ficam batizando aí pelos mortos. Vocês entenderam que isso é um ciclo natural da vida. Então a pessoa nasce, a pessoa morre. Mas, gente, vocês têm que entender que pela crença, pela fé, e isso é o que está escrito em 1 Coríntios 15, que Jesus ressuscitou. E eu creio que Jesus ressuscitou. Paulo diz, dentro do contexto de 1 Coríntios capítulo 15. Paulo acredita piamente que Jesus ressuscitou. Eu tenho fé que Jesus ressuscitou. Eu tenho crença que Jesus ressuscitou. Ok? Porque se Jesus não ressuscitou, então tudo que eu prego para vocês é a história da carochinha. Por isso que vocês acreditam, porque eu acredito e vocês acreditam naquilo que eu prego. Ok? Ficou claro então para vocês? Então, existe o ciclo da vida de forma natural, o homem nascer e morrer, mas também existe um momento que pode acontecer do homem também ressuscitar. Aí, indagaram Paulo, mas que corpo a pessoa viria então, Paulo? Já que Jesus ressuscitou, como então que as pessoas viriam com essa ressurreição? Aí, Paulo explica. Para você saber, primeiro tem que morrer. Ou seja, tem que morrer para saber. Aí depois que Paulo sai desse contexto, dentro desse contexto, aí Paulo fala o quê? Aí Paulo para, né? Gente, é o seguinte. Mas eu vou dizer um mistério. Ó, mistério. Mistério. Pare e pegue no dicionário o vocábulo mistério, senhores. Mistério é o que está no grego. Aí Paulo, eu vou dizer um mistério para vocês. Sabe qual é o mistério que eu vou dizer para vocês? Recebi aqui agora. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos vão morrer. Hã? Nem todos morreremos. Na verdade, nem todos dormiremos. E esse todos inclui Paulo. Nem todos morrerão. Mas todos seremos transformados. Como assim, Paulo? É mistério, gente. Isso é mistério agora. O que eu estou falando para vocês é mistério. Eu estou dizendo mistério que é o seguinte. Que aquele que não morrer, ele nem vai ser ressuscitado. Hã? Não. Ele vai ser transformado. O louco, Paulo. E eu creio nisso. Eu creio piamente que eu serei transformado. Se eu não morrer, eu vou ser transformado. Paulo, mas você não acabou de ensinar que para a pessoa, você acabou de falar que existe a possibilidade da ressurreição corporal, mas é necessário que a pessoa morra. Você acabou de falar, Paulo. Sim, mas agora eu estou dizendo um mistério para vocês. Eu acredito piamente. Digo aqui-vos o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Nem todos aqui de vocês vão morrer. Mas, de todos vocês que não morrerem, serão transformados. Olha, coisa linda Paulo ensinou. Paulo ensinou, então, que aquelas pessoas que não morressem seriam transformados seus corpos. Então, Paulo coloca aqueles que morrem, aqueles que ressuscitam e o seu corpo é transformado. Esse é o contexto, eu vou ler isso para os senhores. Agora, Paulo coloca uma outra opção. Que aquele que não morreu, não teve o corpo, não ressuscitou com o corpo transformado, mas aquele que está em vida vai ter o corpo transformado. É isso que Paulo coloca. Ok? Vamos repetir, então? Paulo coloca aquela condição que aquele que morre, aquele que morreu, vai ressuscitar, e ao ressuscitar, virá com o corpo transformado. Aí Paulo coloca o terceiro, que é aquele que não morreu e terá um corpo transformado para subir aos céus. É isso que 1 Coríntios Paulo coloca, ok? Beleza. Continua, o ensino de Paulo. Opa, deixa eu compartilhar as bolsas aqui. Vamos lá. Eu acho que os senhores estão entendendo o raciocínio. É simples. É isso que Paulo está escrevendo. Aí, versículo 51 ainda, o ensino de Paulo. Eis aqui vos digo o mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Por que o professor ficou com esse texto aqui? Porque dentro da minha exegese, eu não concordei
Justamente nem com o papiro 46, nem com o Códice Sinaítico, nem aqueles que apoiam tanto o papiro 46 e nem o Códice Sinaítico. Mas por que, professor? Eu estou com o apoio do Códice Vaticano. Por que, professor, o senhor está apoiando o Códice Vaticano? Que é esse aqui, ó. Por quê, professor? Justamente por causa dessa mudança que Paulo faz na sua oração. Eu não estou concordando com o copista aqui, porque ele sai totalmente fora do contexto natural usando a palavra mistério, tá? Por isso que o professor não está concordando, porque a linguagem é outra. E o professor pode fazer isso dentro da forma que eu estou analisando aqui, pela mudança de linguagem que existe da palavra mistério inserida no versículo 51, tá? Por mais que o papiro tenha uma datação longínqua. Eu já vi que o copista teve a tendenciosidade de fazer a adulteração no papiro 46, justamente porque Paulo morreu. Ou seja, Paulo colocou uma garantia, como mesmo morreu e os demais morreram, então o copista faz o quê? Nossa, eu tenho que mudar isso daqui, porque Paulo morreu, todo mundo morreu, tem que mudar. Ou seja, propositadamente. Então, tudo adulterado. Bom, vamos lá. Expliquei o porquê houve a deturpação, acabei de explicar. Porque os copistas adulteraram, porque Paulo morreu, todo mundo morreu. Aí aqueles que morreram não ressuscitaram com o corpo glorificado, e os que ficaram vivos e os mesmos morreram também, não tiveram nenhum corpo transformado, tá, gente? Então isso não é contradição, não, tá? É só que eu estou provando que ainda houve adulteração desde o papiro 46. Que mesmo que eu coloque lá em Atos 95, vai existir adulteração, tá? Vamos lá, o ensino de Paulo. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O problema de Paulo. Claro que Paulo não está falando que todos escapariam da morte. Paulo não está falando isso. A primeira pessoa do plural, que é o nós, né? Que é o todos. Nem todos dormiremos, olha aqui o pronome aqui. Ó. Dormiremos está incluindo Paulo aqui, tá? E seremos transformados está incluindo Paulo aqui também, tá? Não tem como correr disso. A primeira pessoa do plural implica necessariamente que Paulo sentiu-se confiante em viver até o advento? É a pergunta que eu faço. Se afirmar que não, se as pessoas colocarem que não, Paulo não afirmou isso. Ok, então vamos lá então. O problema continuará do mesmo jeito, pois Paulo criou expectativas para as pessoas a quem ele estava se dirigindo. Ok, professor. Vamos colocar então. Ok, Paulo morreu. Paulo não colocou que ele acreditava piamente, mas Paulo não colocou para as pessoas acreditarem? Sim, colocou. Esse é o ensino de Paulo. E aí? O que muda agora, senhores? No que muda? Por mais que as pessoas... não, porque Paulo é quase o segundo Jesus da Bíblia. Vou colocar dessa forma. Tem gente que idolatra muito Paulo. Mesmo então, vamos tirar Paulo de cena. E o seu ensino fica como, então? No que muda? Paulo ensinava para as pessoas e isso era isso que Paulo ensinava. Então, tira-se Paulo em cena, tira de cena. Tanto que foi isso que os manuscritos fizeram. O que os manuscritos fizeram? Volto lá. O que o papiro 46 foi ensinar, senhores? Volto. Diz assim, papiro 46. Nem todos morrerão. Nem todos morrerão. Opa! Então, tem gente que não vai provar a morte. Papiro 46. Também, nem todos serão transformados. Opa! Então, a probabilidade de algumas pessoas não morrerem, papiro 46. E algumas pessoas serem transformadas e outras não. Isso é o papiro 46. Vamos para o Códice Sinaítico. Todos morrerão. Ok, todos morrerão. Mas nem todos serão transformados. Aí agora tem um problema. Todos morrerão. Mas nem todos serão transformados. Como que é isso? Se todos vão morrer, como pode ser transformado? Isso é o Códice Sinaítico. O próprio versículo em si, o copista fez uma lambança. Códice Vaticano. Nem todos morrerão. Beleza? Nem todos morrerão. E daqueles que não morrerão, serão transformados. É isso que é o Códice Vaticano. Nem todos morrerão, mas transformados serão todos. Quais se todos? Aqueles que não morrerão. É onde Paulo se inclui. Vamos colocar que Paulo não se inclui nisso. Se Paulo não se inclui, Paulo inclui os demais. Ou seja, querendo ou não, Paulo colocou expectativa para a igreja de Corinto que alguns ali seriam transformados, senhores. Mesmo que eu tire Paulo de cena. Olha o ensino, é isso que o professor quer colocar, que as pessoas não entenderam. No que muda? Nada, o ensino é o mesmo. Só que eu tenho um problema. Alguém foi transformado? Não, senhores, todos morreram. Essa expectativa se faz o quê nos dias de hoje? A mesma coisa, se ensina a mesma coisa. O professor vai continuar o esboço aqui e depois eu faço a minha conclusão para os senhores entenderem
Todo esse assunto das problemáticas que existem. Vamos lá. Versículo de número 52. Olha só onde nós vamos entrar. Agora, vamos ver se Paulo vai falar sobre essa questão do seu corpo ou não. Vamos lá. Versículo 52, a transformação. No momento, aí Paulo fala, quando ocorrerá isso? No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, os mortos ressuscitarão. Aí eu quero saber o que significa isso aqui, ó, esse pronome nós aqui, tá? E nós seremos transformados. Alguém pode me explicar? Esse nós aqui inclui Paulo ou não? Vamos lá. Vamos lá. Novamente, o professor vai ler isso de novo aqui. Vamos em grego. Em átomo, ou em átomo, em rite, obsaltamo, em te extate, salpigi, salpisegar, kai hoi necroi, ergete sontai, aftartoi, kai rimes, alagesometa. Vamos lá. A expressão em átomo, em rite, oftalmo, no momento, no abrir e fechar de olhos, não ocorre em nenhum lugar do Novo Testamento. Ó, nenhum lugar, tanto no Novo Testamento quanto na Septuaginta. A expressão no abrir e fechar de olhos, tá? Não ocorre. A maravilhosa mudança da morte para a vida e do mortal para o imortal não será um processo longo, mas instantâneo e será final. Continua, senhores. Depois eu trago meus comentários. A última trombeta. Paulo acreditava que uma trombeta real despertaria e convocaria os mortos. A linguagem simbólica de acordo com as ideias apocalípticas da época. Transformação. Vamos aqui. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós... O que significa esse pronome aqui em grego? Rimeis, alagasômeta, nós. É Paulo aqui incluso. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os mortos ressuscitarão. Ressuscitarão os mortos. Se já morreram, os que já morreram ressuscitarão. E nós estamos o quê? Paulo estava como? Deixa eu voltar aqui para os senhores. Vamos lá. Tem gente dizendo que aí Paulo não se coloca. Se não se coloca, eu queria que me explicar o que significa o pronome nós no português, gente. Ô, meu pai, o que significa nós no português? Primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural. Vou ter que explicar isso gramaticalmente. Não há necessidade, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, ele, primeiras pessoas dos singulares. Nós, vós, eles, segunda, terceira... Desculpa, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, gente. Nós, vós, eles. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles, terceira pessoa do plural. Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele, terceira pessoa do singular. Ou não é isso? Ou o professor, então, tem que voltar para a escola. Ok? Então, Paulo coloca o quê? E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os que já morreram ressuscitarão incorruptíveis. Tá? É isso que Paulo está colocando. E cai que a conjunção. E nós quem? Os mortos serão transformados? Não. Os vivos, porque os mortos já falou. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Com um corpo incorruptível, os mortos. E nós, os vivos aqui. Nós vivos. Paulo está colocando no contexto da igreja de Corinto. Não me venha pegar contexto para Tessalônica, não. Tessalônica é um outro contexto lá. É outra cultura, é outra história, é outro tempo. Então, não manipule as informações, pelo amor de Deus. Ok? Não manipule as informações, porque tem gente que manipula. Não faça isso. Tanto que tem gente que vai fazer análise de Corinto, mas é uma análise tão rápida, né? Não, gente, tem que ser minuciosa. Tem que trazer os detalhes para as pessoas, para os alunos entenderem, né? Tá ok? Vamos lá. E nós seremos transformados. Quem é esse nós seremos transformados? É os vivos, é Paulo. Paulo colocava nessa condição. Vou fazer a minha leitura aqui. Vou compartilhar o esboço. Para ficar uma forma bem clara, gente. O professor está até aqui meio assim. O professor não está nervoso, não, tá? Nem alterado. O professor está assim porque o professor está levando muito tempo, igual na aula de ontem, foi 1 hora e pouco o vídeo. E tem gente que não assiste um vídeo de 1 hora. Então, quanto mais curto aqui e completo eu vou fazer, melhor, tá? Por isso que o professor fica meio explosivo assim. O professor está muito calmo. Paulo esperava em vida ser transformado. A questão é que a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos serão simultâneas, a partir de 2 companhias obedecendo o mesmo sinal. Aqui Paulo se classifica, e a maioria de seus ouvintes, de forma muito distinta, entre os vivos na época do advento. Nós, que não despojarmos o corpo, que não nascemos fora do corpo, seremos transformados, não por despojá-lo,
mas por colocar sobre ele o imortal que absorverá o mortal. A crença de Paulo que o advento estava próximo, se vê em outras passagens, parece ter sido constante. Ou seja, Paulo esperava que a vinda de Jesus não seria algo distante, não, gente. Era algo muito rápido. Tá? 1 Coríntios 16, 22, Paulo diz assim, ó, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata, que significa maranata? É uma expressão. Ora vem. Só essa expressão isoladamente, ora vem, era uma esperança dele. Paulo não esperava que provaria a morte. Por quê? Porque Paulo esperava que Jesus viria antes da sua própria morte, senhores. Filipenses 4:5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Vamos pegar essa palavra perto aqui no grego. Palavra engues, vamos lá. Vou ler aqui para o senhor na minha nota aqui. É um advérbio de espaço próximo, próximo a, absolutamente perto, de tempo próximo, iminente, próximo, figurativamente, de relacionamento próximo ou íntimo próximo. Mais próximo, se eu for pegar no sentido comparativo. Eviteram, mais próximo. No superlativo, em vista, muito mais próximo ainda. Tá? Então, a expectativa de Paulo, quando ele coloca essa questão que ele não provaria a morte, é porque ele acreditava piamente que a vinda de Jesus seria antes da morte dele. Tá? Mas, mesmo assim, vamos tirar aqui Paulo de cena. Vamos tirar Paulo de cena. O seu ensino não continuou para as pessoas? Continua. Continua aqui, para não tardar esse esboço. Vou lá compartilhar a tela novamente. Vamos lá, senhores. Versículo 53. O corpo imortal. Porque convém, olha o que ele vai ensinar. Que isto, olha o pronome demonstrativo, o corpo dele, que é corruptível, ser revisto da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, ser revisto da imortalidade. Dei, degar, tofarton, tuto, edissastai, afrarsian, caeto, neton, tuto, edissastai, anastasian. O vocábulo dei é preciso, convém, tá? Tá aqui. Remonta ao princípio declarado no versículo 50. Então, esse vocábulo vai remontar ao versículo 50. O que é o versículo 50? Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem dar o reino de Deus, nem a corrupção e dar a incorrupção. Versículo 54, senhores, para encerrarmos. E quando isto, que é corruptível, quando? E quando isto, corpo, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. É uma alusão que ele faz a Isaías 25:8. Tem problemas textuais também, que eu vi, tá? Mas fazendo um fechamento, e Paulo vai depender da versão de Teodócio, tá? Fechamento é, vamos pegar o ensino aí agora. Agora eu vou fazer o fechamento aqui para os senhores. Aí eu vos pergunto, diante desses versículos. Vamos colocar, então, que não retrata Paulo ali. Paulo não acreditava que seria transformado. Mas a pergunta se faz a seguinte. Quando foi que Jesus falou que os corpos das pessoas seriam transformados? Paulo colocou isso, que os corpos das pessoas seriam transformados. Vou colocar que Paulo não acreditava no dele, mas Paulo acreditava das outras pessoas. É o que está o versículo. Agora eu vos pergunto. Paulo ensinou isso para as pessoas. Ó, se vocês não morrerem, os vossos corpos serão transformados. Isso Paulo ensinou. Tirando que Paulo, por mais que o pronome nós esteja ali, mas eu vou eliminar o pronome nós ali. Tá? Vou eliminar. Mesmo assim, não resolve o problema. Paulo colocou piamente que as pessoas seriam transformadas, os corpos delas, antes de verem a morte. Então, eu vos pergunto, onde Jesus ensinou isso? Onde Jesus ensinou que os corpos das pessoas seriam transformados? Não existe. Segundo ponto. Onde está o registro que as pessoas seriam transformadas de forma rápida? No abrir e piscar de olhos. Onde Jesus ensinou isso também? Os corpos das pessoas seriam transformadas. Presta atenção na fala do professor. Ok? Transformado. Onde? Terceira questão. De onde Paulo tirou o conceito da última trombeta? Última trombeta. Não estou falando trombeta. Última trombeta. Alguém pode me explicar? Ok. Ah, professor, é do livro do Apocalipse que fala de trombeta. Então, vamos lá. O livro do Apocalipse já estava escrito quando Paulo escreveu a igreja de Corinto? Não. Ok? Beleza. A última, vamos colocar então que seja a última trombeta, lá do livro do Apocalipse. Pega lá, 7 trombetas, pega lá. Aí eu vos faço a pergunta. A última trombeta do Apocalipse fala sobre a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos? Porque a última trombeta vai falar ressurreição de mortos, que Paulo coloca,
e, ao mesmo tempo, transformação dos corpos dos vivos. O livro do Apocalipse, vamos falar da sétima colheita, vai falar sobre isso. Ressurreição dos que morreram e, ao mesmo tempo, a transformação dos que estão vivos. Essas perguntas que eu vos faço, Senhor. Ok? Simples o vídeo, né? Rápido. Então, isso aqui é o texto que Paulo fala sobre arrebatamento. Essa é a forma que Paulo acredita no arrebatamento. Só que tem um problema. Paulo não foi arrebatado. Ele morreu. Paulo ensinou isso. E os mesmos, o qual ele ensinou, a igreja de Corinto que recebeu esse ensino dele, também morreu. E esse texto se prega até hoje com essa mesma esperança. Desde lá do papiro lá. Desde lá do papiro. Vou colocar o papiro em 95 depois de Cristo. Todo mundo morreu. Nós estamos no século 21. Aí, nossa, então, se eu não crer no arrebatamento, gente, eu estou colocando uma questão de crença aqui, não. Estou colocando uma questão de fé aqui, não. Estou colocando fundamentação. Vou perguntar novamente. Paulo escreveu isso aqui. Paulo morreu? Morreu. Aí, Paulo ensinou para as pessoas que estavam vivas, na época dele, que as pessoas não morreriam. Elas morreram? Morreram ou não? Estão vivos? Vocês estão vendo ele aí, essas pessoas ainda aqui? Hoje não, né? Então, gente, não é questão de fé e crença. O problema é que se isola versículo. Já expliquei isso na aula de ontem. Isola o versículo, fala o que se quer. Volta. Se você crê que você vai ser arrebatado sem ver a morte, amém. É a sua crença e sua fé. As pessoas lá também tiveram. Esse ensino que Paulo ensinou, as pessoas tiveram fé. Mas morreram. Agora, por que procurar adulterar o texto, senhores? É isso que eu quero mostrar para os senhores. Por que os copistas procuraram alterar o texto? Por quê? Porque os mesmos copistas, quando viram o primeiro registro ali, meu Deus, isso não pode ficar. Por que não pode ficar? Paulo morreu. E as pessoas que Paulo ensinou também morreram. Não. Vamos adulterar aqui, isso aqui, vamos mudar isso aqui, porque não aconteceu. Aí você tem um monte de cópia e cada um diz uma coisa. Estão entendendo agora, senhores? Mas, lógico, tem copista que não, vamos colocar a forma correta lá dentro da análise contextual do grego. Vamos colocar o que ele ensinou. Vamos colocar que Paulo acreditava piamente que não provaria a morte, sim. Por que tem que adulterar o manuscrito? Ele acreditou, vai adulterar por quê? Só porque Paulo acreditou e morreu? E os mesmos Paulo ensinou também morreram? Agora tem que adulterar? Por que tem que adulterar? Ah, não, porque nós temos que defender que esse texto é infalível, é sagrado, é preservado, é a palavra de Deus, é inspirada. Nós temos que adulterar, senão vai gerar contradição, e a palavra de Deus não pode ter contradição. E o professor Fábio lida com fundamentos. Coloquei papiro 46, Códice da Rede, Códice Vaticano. Tem muito mais, senhores. Por isso que tem que tomar cuidado. Por isso que o Fábio não, o professor falou ainda, nem confere com crença aqui, ó. É fundamentação, gente. Tá? Paulo ensinou. Ensina-se até hoje. Amém. Fica com a sua crença. Tem um monte de gente que está aí morrendo. Gente, com essa desgraça, que acreditava que não veria morte. E está todo mundo. Sabe onde que é o arrebatamento, gente? É na morte de cada ser humano. Esse é o verdadeiro arrebatamento. Como eu já falei, o maior medo do ser humano é a morte. Esse é o arrebatamento. Isso é a questão natural que Paulo vinha ensinando. Paulo estava tão lindo ensinando esse contexto, falando da morte, da vida, da crença e da fé na ressurreição de Jesus. Lindo. Amém. Crença, fé, amém. Falando para as pessoas, mas Losses, tudo bem, coloca a crença. Ah, tá, Paulo, então, beleza. Então, se eu morrer, meu corpo pode ser ressuscitado. Amém, crença e fé. Por quê? Se Lázaro morreu e foi ressuscitado, e tantos outros exemplos, então o povo de Corinto poderia morrer e ressuscitar. Esse é o ensino de Paulo. Fechou. Só que aí Paulo faz o quê? Coloca o mistério. É nessa parte que houve adulteração. Não nessa parte, né? Mas a parte mais adulterada foi justamente no versículo 51, 54. Quando Paulo usou a palavra mistério e traz essa conotação, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, aí complicou. Por isso que os copistas adulteraram, senhores, infelizmente. Essa é a fundamentação, a realidade e a verdade, tá? Então, houve a adulteração. Paulo acreditava que ele provaria a morte por causa do pronome nós. Mesmo que eu tire o pronome nós, não inclua Paulo, mesmo assim o seu ensino é perdurado até os dias de hoje, certo? Gente, quem for membro do meu canal aí no YouTube,
tem lá o botão membro, você se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para receber as devidas notificações, e quem se tornar membro, ou quem já é membro, vai receber esse esboço aqui, limpo maravilhosamente, para ler o restante dos comentários que existem, tá certo? E não se esqueçam, Professor Fábio tem vários produtos lá no meu site, professorfabiosabino.com.br, curso de grego, curso de hebraico, hermenêutica e exegese. Ó, meus 2 livros estão em PDF, impresso não tem mais, tá? Manual de exegese, uma que eu faço Ezequiel 28, e sobre o tetagrama. Ah, pronuncial é a pronúncia verdadeira do tetagrama do Senhor, é Ial, é Ialcha, como que é? Aqui, ó, tá? Tudo em PDF, tá certo, senhores? Muito obrigado e até a próxima e tchau, tchau.